Bom dia, vamos ao nosso pão diário. Hoje eu quero falar sobre os nossos sonhos, as nossas aspirações e o distanciamento, não social, mas o distanciamento de Deus. A Bíblia cita aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, Jesus ele conta uma parábola. E é um clássico, todos conhecem a parábola do filho pródigo, daquele filho que chega diante do pai e pede para ele a sua herança, e o pai dá para ele a sua herança, ele vai, gasta tudo, vive uma vida miserável, uma vida terrível, e ele caindo em si, ele pensa consigo mesmo voltar para a casa do pai. Claro que a parábola é bem conhecida, mas a nossa vida ela se relaciona exatamente a esta parábola. Porque nós vamos adquirindo vida, fôlego, vamos adquirindo bens, amores, que são esposa, filhos e por aí vai. Vamos conquistando. Mas às vezes chega um momento em que nós queremos nos distanciar do Pai, que é Deus, que é o Criador. Ainda que muitos não tenham, eu não creio em Deus, independente. Eu creio numa força superior. Não importa o nome que você dê, mas existe um Criador, que é Deus. Bom, tudo que nós adquirirmos na presença do Pai, isso é duradouro, isso é longínquo, isso é permanente. Mas tudo que nós adquirirmos e nos distanciarmos do Pai, tudo isso acaba. Foi o que aconteceu com aquele filho. Ele adquiriu, gastou e ficou sem nada, na dependência do Pai. E somos eternos dependentes de Deus, somos eternos dependentes do Criador. Ai de nós se assim não fora. Disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Na ausência do pai, as necessidades são frequentes. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou com os seus apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Na ausência do pai, suas necessidades não são supridas. E o desejo, às vezes, é de restos. O desejo é por aquilo que é mais vil, desprezível. Aquilo é o suficiente. Mas na presença do Pai, nós temos o melhor. O melhor. E tomando em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E diz a escritura que ele levantou e foi ter com o pai. E quando ele chega, o pai o recebe de uma forma carinhosa, festeja. E o interessante é que ele tinha um irmão que estava o tempo todo na presença do pai, não tinha gastado nada, e esse irmão começa a questionar e ficar pesaroso. Mas eu estou aqui o tempo todo servindo meu pai e ele nunca me deu nada. E o pai simplesmente lhe disse: Filho, tudo que eu tenho é seu, está diante de ti. Ou seja, quantos estão diante do Pai só não desfrutam porque a cabeça é fechada, porque são egocêntricos, pensando só em si. Quando eu penso naquilo que sou e que tenho diante de Deus, diante do Pai, eu sei que eu tenho uma amplitude, eu tenho mais. E é assim. Deus te chama para a vitória. Deus te chama para desfrutar do que você tem, não de uma forma dissoluta, ou seja, sem responsabilidade. Aquele filho que gastou sem responsabilidade, obviamente ele desfrutou, mas ele padeceu. E Deus quer que você gaste, mas não venha padecer. Gaste o seu tempo.
gaste os seus bens, gaste sua vida na presença do Pai e tudo te vai bem. Pense nisso. Tenha um bom dia e a paz. Shalom.